Olá, candidato, candidata, estamos aqui no Revisão Concurso, né? Mais uma aula de abertura agora para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Um concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Me coube aqui o conteúdo relativo às normas que regem a corregedoria ou a correição, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Correto? Nessa aula de abertura eu vou apresentar para vocês a atividade das corregedorias, correto? Né? Corregedorias existentes nos tribunais do Poder Judiciário Nacional, Poder Judiciário da União e o Poder Judiciário dos Estados, em especial dos Estados, né? Que é o que nos incumbe, uma vez que o nosso curso será relacionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Então, olha, corregedorias no âmbito dos tribunais. Então, a corregedoria foi sempre associada ao poder, isso aqui é fundamental, em atividade primordial das corregedorias, que é a fiscalização no âmbito do Poder Judiciário, como falamos, né? Nacional, Poder Judiciário no âmbito nacional, composto pelo Poder Judiciário da União e o Poder Judiciário Estadual. Lembrando, né, um detalhe que me honra muito, eu sou servidor do Poder Judiciário da União, que é composto pela Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a minha Justiça Militar. E o Poder Judiciário Estadual, composto pela Justiça Estadual, né, com a competência residual, Justiça Comum Estadual, e a Justiça Militar Estadual, com competência para processar e julgar policiais militares e bombeiros militares. Então, no âmbito dos tribunais, sejam tribunais superiores, como tribunais estaduais, tribunais de justiça e tribunais de justiça militar, nós teremos a atividade das corregedorias. Então, veja aí, atuando nos tribunais de segunda instância, TJs, TRFs e TRTs, isso especificamente para o nosso estudo, né? Os tribunais que funcionam no âmbito estadual, olha, eu diretamente com juízes e servidores. Esses tribunais de segunda instância, percebe, né? TJs, TRFs e TRTs, eles funcionam diretamente com os juízes, e servidores de primeira instância. A atividade de fiscalização das corregedorias abrange tanto a atividade dos juízes como dos servidores. Lembrando que, a correição não é um órgão de punição, expressamente de punição. Não pode, principalmente, punir os juízes. Ela pode indicar, nós vamos ver aqui, a irregularidade e sugerir o procedimento para a punição. Ok? Bom, então já fiquem bem atentos a isso, que é o que veremos muito, no nosso curso regular. Então, olha aí, o corregedor é agente, olha só, de aperfeiçoamento dos serviços judiciários. Também uma função prioritária, correto? Levar eficiência, melhor atendimento para os usuários, dos serviços do Poder Judiciário. Cabe-lhe orientar em uma atividade pedagógica da correição, das corregedorias, correto? Orientar os juízes e servidores. Orientar em que sentido? Então, os procedimentos, a ideia é que sejam uniformizados. Então, essa função de orientação que possui a corregedoria é exatamente na direção de uma uniformização das condutas no âmbito do Poder Judiciário, seja para juízes, seja para servidores. Ok? Colher sugestões, baixar atos administrativos, facilitar o acesso, olha aí, o acesso à justiça e o atendimento das partes. Nós vamos ver isso, A corregedoria trabalha com muitas resoluções, tá certo? Exatamente no sentido de orientar um melhor atendimento às partes, Aqueles que são operadores do direito e funcionam junto ao Poder Judiciário. Atuar em todas as frentes para que a prestação jurisdicional seja rápida, olha aí o que falávamos anteriormente, e eficiente. Como agente repressor de faltas, cumpre-lhe, olha aí, receber representações, investigá-las, coibir, proibir todas as falhas que se revelem nocivas aos trabalhos judiciários.
O corregedor não tem nenhum poder disciplinar, é o que falávamos, ele não pune, não tem nenhum poder disciplinar sobre seus colegas de tribunal, né? Principalmente aí em relação aos desembargadores, né? Aos juízes, ok? Tá? Sua atuação limita-se aos juízes de primeira instância, atuação essa naquele sentido que falávamos anteriormente, né? Identificada uma possível falha, uma possível irregularidade, ele vai apontar quais seriam os procedimentos de investigação e os procedimentos de eventual punição, correto? No que toca à fiscalização dos juízes de primeiro grau, os corregedores, né, aos corregedores não cabe punir. Olha aí, veja que o texto frisa muito esse detalhe, não cabe punir, não é uma função, porque durante muito tempo, né, teve-se essa imagem das corregedorias, um órgão punitivo. Não, ele é, antes de tudo, um órgão pedagógico, no sentido de orientar. Lógico também que pela fiscalização ele pode identificar falhas, né, irregularidades. Então, olha aí, ó, ele pode iniciar o processo de apuração, ok? Então, na verdade, ocorrida uma falta disciplinar, eles realizam, olha aí, ó, uma investigação prévia e a submete ao exame do plenário, né? Plenário no caso do tribunal, né? Ou órgão especial. O órgão especial é aquele também existente né, com a possibilidade de existência nos tribunais. Eu digo possibilidade porque é uma faculdade do tribunal instituir ou não o órgão especial, né? A Constituição permite para tribunais com mais de 25 membros, né, ter um órgão especial, né, com no mínimo 11 membros e no máximo 25. Então, órgão especial que terá exatamente, né, atribuições, competências do plenário do tribunal, propondo, se for o caso, a abertura do processo administrativo. Então, veja, ele propõe a abertura. Isso aqui que é a indicação do procedimento cabal, né, competente para a apuração de uma eventual irregularidade. Se aprovada a proposta, resultará ela na distribuição dos autos a um dos desembargadores. Olha aí, né? Então isso é fixado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Tá? Então veja, né? Uma regulamentação que evidentemente, né, sendo do CNJ, tem abrangência para todo o Poder Judiciário Nacional. Na Justiça dos Estados, que é o que nos interessa, né, a Corregedoria cuida do foro judicial, e olha o detalhe, hein, e do extrajudicial. Nós vamos ver isso muito, né, a atividade notarial, aquela relativa aos cartórios, aí, ou seja, zelar também pela eficiência dos cartórios de registro civil, protestos, registros de imóveis e tabelionados. Isso é importante aqui dar um friso, que a atividade cartorária é uma atividade pública, mas exercida de forma privada. Então, na verdade, os tribunais de justiça, eles fiscalizam, estabelecem normas, né, resoluções, exatamente para o funcionamento, mas eles não têm uma interferência administrativa, né, dos cartórios. Hoje, né, a titularidade dos cartórios é obtida mediante concurso para o exercício da função, ok? Tá? Mas essa função é controlada pelos tribunais de justiça dos estados. A função do corregedor é de extrema importância para a eficiência da justiça e a satisfação do interesse público, né? Nós vimos lá, ele quer levar maior presteza, maior eficiência aos serviços prestados pelo Poder Judiciário. A Corregedoria de Justiça, órgão de função administrativa, disciplinar e de orientação e fiscalização. Então, isso sintetiza muito bem, né, as funções a serem exercidas pelas corregedorias. Com jurisdição, né, então, olha aí, né, a abrangência de atuação em todo o território do Estado, né, e tem sede na capital dos estados. Será exercida por um desembargador, tá? Um desembargador com o título de corregedor geral, auxiliado por juízes corregedores de terceira entrância. Isso vai depender, né, da organização judiciária de cada tribunal estadual, que ele pode pegar um de terceira entrância ou, né, entrância especial. Então serão juízes corregedores auxiliares, né? Auxiliares de quem? Do corregedor geral.
ok? Bom, então olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão, aí aqui nós vamos falar especificamente, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, porque ela vai fixar ou pode fixar normas para todo o Poder Judiciário. Tá? Então, olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é, né, o órgão de controle externo do Poder Judiciário, atua na orientação, coordenação e execução, olha aí, de políticas. Então, veja, são as diretrizes gerais voltadas à atividade correcional. Tá? Então, ela pode fixar condutas, né, práticas, políticas voltadas para todas as corregedorias do Poder Judiciário. E ao bom desempenho, olha aí, eu sempre considerando, né, o bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízos, e juízos do país. Correto? Só um detalhe aqui, peraí, isso é bonitinho, pronto. Voltando. Bom, então é isso aí. O objetivo principal, né, da corregedoria é alcançar maior efetividade na prestação jurisdicional, atuando com base nos seguintes princípios. Olha eles aí, né? O LIMP, que também, evidentemente, será considerado pela corregedoria. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso é fundamental, né? Com base no artigo 37 da Constituição, né? Os princípios expressos, regentes da administração pública. Por quê? Porque a corregedoria basicamente trabalhará com atos administrativos. Então, evidentemente, que ela está adstrita, né, limitada pelo que estabelece o LIMP, a legalidade, né, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Então, evidentemente que esses princípios também serão considerados na atividade das corregedorias, né, por serem atividades prioritariamente administrativas. Ainda na Constituição Federal, temos as atribuições, olha aí, provenientes, né, a própria Constituição Federal estabelecendo regras para um órgão de corregedoria. Tá? Então, olha, as atribuições do ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, que no caso do CNJ, ele é destacado para ser o ministro corregedor. Ok? Tá? Então, o parágrafo 5º, né, do artigo 103b, ele vai fixar exatamente, olha aí, né, as regras para a atividade do ministro do Superior Tribunal de Justiça, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto, né, da Magistratura, as seguintes. Então, a própria Constituição já estabelece também algumas condutas a serem realizadas, né, algumas atividades a serem realizadas pelo corregedor, né, do Conselho Nacional de Justiça. Olha aí, ó, que é basicamente, né, as atividades ou as funções de todo corregedor no âmbito do Poder Judiciário. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas, olha aí, ó, hein, aos magistrados e aos serviços judiciários. Quando falo serviços judiciários, aqui, né, nós temos a integração de diversas atividades que são exercidas no âmbito do Poder Judiciário. Uma delas nós mencionamos anteriormente, que é a atividade notarial, aquela entregue aos cartórios, mas também dos serviços auxiliares dentro do próprio Poder Judiciário, né? Dentro da atividade pública, dos servidores, inclusive. Exercer funções executivas do Conselho, olha aí, ó, de inspeção e de correição geral. Né? As correições gerais são feitas através de fixação de mapas anuais ou bianuais de verificação pelas corregedorias ou através de correições especiais que podem ser fixadas diante exatamente de uma reclamação ou de uma denúncia. Você pode ter a figura ali de uma correição especial. Então, geral e especial. 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes, olha aí, hein, atribuições. Então, aquilo que falamos, são juízes, corregedores, auxiliares. E requisitar servidores, inclusive, hein, de juízos ou tribunais, exatamente para auxiliar na atividade das corregedorias, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios, ok? Bom, então, isso tudo, né, uma emenda, uma alteração incluída pela emenda constitucional número 45 de 2004. Bom, então,
Então, com isso, né, a nossa pequena apresentação, nossa abertura para o estudo da atividade das corregedorias. Veremos, né, uma atividade muito técnica e veremos de forma muito analítica as normas relativas à corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ok? Tá? Os aguardo aí no nosso curso. Né? Um grande abraço, né? E muito obrigado. A proposta resultará, ela, na distribuição dos autos a um dos desembargadores. Olha aí, né? Então isso é fixado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Tá? Então veja, né? Uma regulamentação que evidentemente, né, sendo do CNJ, tem abrangência para todo o Poder Judiciário Nacional. Na Justiça dos Estados, que é o que nos interessa, né, a Corregedoria cuida do foro judicial, e olha o detalhe, hein, e do extrajudicial. Nós vamos ver isso muito, né, a atividade notarial, aquela relativa aos cartórios, aí, ou seja, zelar também pela eficiência dos cartórios de registro civil, protestos, registros de imóveis e tabelionados. Isso é importante aqui dar um friso, que a atividade cartorária é uma atividade pública, mas exercida de forma privada. Então, na verdade, os tribunais de justiça, eles fiscalizam, estabelecem normas, né, resoluções, exatamente para o funcionamento, mas eles não têm uma interferência administrativa, né, dos cartórios. Hoje, né, a titularidade dos cartórios é obtida mediante concurso para o exercício da função, ok? Tá? Mas essa função é controlada pelos tribunais de justiça dos estados. A função do corregedor é de extrema importância para a eficiência da justiça e a satisfação do interesse público, né? Nós vimos lá, ele quer levar maior presteza, maior eficiência aos serviços prestados pelo Poder Judiciário. A Corregedoria de Justiça, órgão de função administrativa, disciplinar e de orientação e fiscalização. Então, isso sintetiza muito bem, né, as funções a serem exercidas pelas corregedorias. Com jurisdição, né, então, olha aí, né, a abrangência de atuação em todo o território do Estado, né, e tem sede na capital dos estados. Será exercida por um desembargador, tá? Um desembargador com o título de corregedor geral, auxiliado por juízes corregedores de terceira entrância. Isso vai depender, né, da organização judiciária de cada tribunal estadual, que ele pode pegar um de terceira entrância ou, né, entrância especial. Então serão juízes corregedores auxiliares, né? Auxiliares de quem? Do corregedor geral. Ok? Bom, então olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão, aí aqui nós vamos falar especificamente, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, porque ela vai fixar ou pode fixar normas para todo o Poder Judiciário. Tá? Então, olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é, né, o órgão, né, com a competência residual, né, Justiça Comum Estadual, e a Justiça Militar Estadual, com competência para processar e julgar policiais militares e bombeiros militares. Então, no âmbito dos tribunais, sejam tribunais superiores, como, né, tribunais estaduais, tribunais de justiça e tribunais de justiça militar, nós teremos a atividade das corregedorias. Então, veja aí, atuando nos tribunais de segunda instância, TJs, TRFs e TRTs, isso especificamente para o nosso estudo, né? Os tribunais que funcionam no âmbito estadual, olha aí, diretamente com juízes e servidores. Esses tribunais de segunda instância, percebe, né? TJs, TRFs e TRTs, né? Eles funcionam diretamente com os juízes, né, e servidores de primeira instância. A atividade de fiscalização das corregedorias abrange tanto a atividade dos juízes como dos servidores. Lembrando que, né, a correição não é um órgão de punição, expressamente de punição. Não pode, né, principalmente punir os juízes. Ela pode indicar, nós vamos ver aqui, né, a irregularidade e sugerir o procedimento para a punição. Ok? Bom, então já fiquem bem atentos a isso, que é o que veremos muito, né, no nosso curso regular.
Então, olha aí, ó, o corregedor é agente, olha só, hein, de aperfeiçoamento dos serviços judiciários. Também uma função prioritária, correto? Né? Levar eficiência, melhor atendimento para os usuários, né, dos serviços do Poder Judiciário. Cabe-lhe orientar em uma atividade pedagógica da correição, das corregedorias, correto? Orientar os juízes e servidores. Orientar em que sentido? Então, os procedimentos, a ideia é que sejam uniformizados. Então, essa função de orientação que possui a corregedoria é exatamente na direção de uma uniformização das condutas no âmbito do Poder Judiciário, seja para juízes, seja para servidores, ok? Colher sugestões, baixar atos administrativos, facilitar o acesso, olha aí, hein? O acesso à justiça e o atendimento das partes. Nós vamos ver isso, né? A corregedoria trabalha com muitas resoluções, tá certo? Exatamente no sentido de orientar um melhor atendimento às partes, né? Aqueles que são operadores do direito e funcionam junto ao Poder Judiciário. Atuar em todas as frentes para que a prestação jurisdicional seja rápida, olha aí o que falávamos anteriormente, e eficiente, né? Como agente repressor de faltas, cumpre-lhe a ação, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Correto? Nessa aula de abertura eu vou apresentar para vocês a atividade das corregedorias, correto? Né? Corregedorias existentes nos tribunais do Poder Judiciário Nacional, Poder Judiciário da União e o Poder Judiciário dos Estados, em especial dos Estados, né? Que é o que nos incumbe, uma vez que o nosso curso será relacionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Então, olha, corregedorias no âmbito dos tribunais. Então, a corregedoria foi sempre associada ao poder, isso aqui é fundamental, em atividade primordial das corregedorias, que é a fiscalização no âmbito do Poder Judiciário, como falamos, né? Nacional, Poder Judiciário no âmbito nacional, composto pelo Poder Judiciário da União e o Poder Judiciário Estadual. Lembrando, né, um detalhe que me honra muito, eu sou servidor do Poder Judiciário da União, que é composto pela Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a minha Justiça Militar. E o Poder Judiciário Estadual, composto pela Justiça Estadual, né, com a competência residual, Justiça Comum Estadual, e a Justiça Militar Estadual, com competência para processar e julgar policiais militares e bombeiros militares. Então, no âmbito dos tribunais, sejam tribunais superiores, como tribunais estaduais, tribunais de justiça e tribunais de justiça militar, nós teremos a atividade das corregedorias. Então, veja aí, atuando nos tribunais de segunda instância, TJs, TRFs e TRTs, isso especificamente para o nosso estudo, né? Os tribunais que funcionam no âmbito estadual, olha aí, diretamente com juízes e servidores. Esses tribunais de segunda instância, percebe, né? TJs, TRFs e TRTs, eles funcionam diretamente com os juízes, né, e servidores de primeira instância. A atividade de fiscalização das corregedorias abrange tanto a atividade dos juízes como dos servidores. Lembrando que, né, a correição não é um órgão de punição, expressamente de punição. Não pode, né, principalmente, punir os juízes. Ela pode indicar, nós vamos ver aqui, a irregularidade e sugerir o procedimento para a punição. Ok? Bom, então já fiquem bem atentos a isso, que é o que veremos muito, né, no nosso curso regular. Então, olha aí, o corregedor é agente, olha só, hein, de aperfeiçoamento do serviço de cada tribunal estadual, que ele pode pegar de terceira entrância ou, né, entrância especial. Então serão juízes, corregedores auxiliares, né? Auxiliares de quem? Do corregedor geral. Ok? Bom, então olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão, aí aqui nós vamos falar especificamente, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, porque ela vai fixar ou pode fixar normas
para todo o Poder Judiciário. Tá? Então, olha aí, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é, né, o órgão de controle externo do Poder Judiciário, atua na orientação, coordenação e execução, olha aí, de políticas. Então, veja, essas são as diretrizes gerais voltadas à atividade correcional. Tá? Então, ela pode fixar condutas, né, práticas, políticas voltadas para todas as corregedorias do Poder Judiciário. E ao bom desempenho, olha aí, eu sempre considerando, né, o bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízos, e juízos do país. Correto? Só um detalhe aqui, peraí, isso é bonitinho, pronto. Voltando. Bom, então é isso aí. O objetivo principal, né, da corregedoria é alcançar maior efetividade na prestação jurisdicional, atuando com base nos seguintes princípios. Olha eles aí, né? O LIMP, que também, evidentemente, será considerado pela corregedoria. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso é fundamental, né? Com base no artigo 37 da Constituição, né? Os princípios expressos, regentes da administração pública. Por quê? Porque a corregedoria basicamente trabalhará com atos administrativos. Então, evidentemente, que ela está adstrita, né, limitada pelo que estabelece o LIMP, a legalidade, né, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Então, evidentemente que esses princípios também serão considerados na atividade das corregedorias, né, por serem atividades prioritariamente administrativas. Ainda na Constituição Federal, temos as atribuições, olha aí, provenientes, né, a própria Constituição Federal estabelecendo regras para um órgão de corregedoria. Tá? Então, olha, as atribuições do ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, que no caso do CNJ, ele é destacado para ser o ministro corregedor. Ok? Tá? Então, o parágrafo 5º, né, do artigo 103b, ele vai fixar exatamente, olha aí, né, as regras para a atividade do